perguntas a todos. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Apresentando aqui os nossos convidados de hoje do programa Gente que Fala. À minha esquerda você vê o advogado, doutor Décio Policastro, especialista em direito médico. Tudo bem, doutor Décio? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de falar com os seus ouvintes e a importância de assuntos iguais esses para o dia a dia de todos nós, o erro médico. Vamos lá. Seguindo aqui com a nossa apresentação, também aqui à minha esquerda, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em direito trabalhista. Seja bem-vindo, Estácio. Olá, Mauro. Um abraço, sempre com prazer aqui o seu convite, da sua produção. Um abraço a todos os colegas aqui. Hoje em dia, a maioria é colega aqui, né, Mauro? Hoje todo mundo sai sabendo o seu direito aqui. Hoje os operadores do direito em peso aqui no programa. E um super abraço para os seus ouvintes e telespectadores. Mas estamos em minoria, né, Cimino? Jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste, presidente do Sindicato de Jornais e Revistas de Bairros, colega jornalista. Então temos dois jornalistas e três advogados. Obrigado pelo convite, fico honrado mais uma vez de estar aqui com essa mesa seleta e agradecer aos amigos que eu passei, assim que você me convidou, eu passei uma mensagem para os meus amigos para aumentar a audiência. Maravilha. Que é muita, que já é muita, mas eu agradeço aí os meus amigos que estão nos ouvindo. Sensacional. Obrigado pela presença, Cimino, mais uma vez no Gente que Fala. E fechando a nossa bancada, Dr. Fernando de Castro Neves, advogado, especialista em direito trabalhista. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, agradeço os colegas, a recepção dos colegas. Hoje, de fato, os advogados estão em minoria, e isso é bom de fato que exista essa comunidade entre nós aqui, para querer acertar e melhorar o país. Obrigado. Dr. Fernando de Castro Neves, que pela primeira vez participa do programa Gente que Fala. Obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje. O prefeito Bruno Covas decretou situação de emergência em São Paulo por causa da pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas adotadas está a suspensão do rodízio municipal de veículos, o fechamento imediato de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais, a suspensão do programa Ruas Abertas e de todos os eventos públicos. A administração também pode dispensar licitação para a compra de bens e serviços para enfrentar a emergência. Cimino, na sua avaliação, boas medidas, a gente também tem que levar em consideração um impacto fiscal que vai acontecer para a cidade de São Paulo, aliás, para todo o país, né? As medidas são pertinentes, mas não é só isso, né? Não basta só isso. O próprio prefeito Bruno Covas, que está muito bem intencionado, evidente, tomou uma medida certíssima em ficar morando nesses dias no prédio, na prefeitura. Lá no edifício Matarazzo. Ainda mais ele que está sensível aí com doença, né, que a gente acompanhou aí com câncer. Fez ele muito bem de ficar no prédio, menos contato com mais pessoas, enfim. As medidas são acertadas, mas também não é só isso. O que a população precisa entender é um pouco mais. Não adianta fechar museu, teatro, cinema. As pessoas precisam se conscientizar. Não precisa dar mão. Não precisa. Conversa a 1 metro de distância, resolvido o problema. Simples, é tão simples que não querem fazer, com pouca falta de inteligência, né? E não tem ainda remédio. Se tivesse, tem uma vacina. Aliás, Israel já está fazendo o teste da vacina, os Estados Unidos também com a vacina, mas remédio ainda não tem. Então, os médicos hoje, o que eles podem dar como remédio é como a loteria, pode dar certo, né? Mas não tem nada eficaz ainda. Então, a prevenção. Não precisa ficar próximo de 1 metro, não precisa dar as mãos. Todas as vezes que tocarem algum balaústre, corrimão, maçaneta, não custa
álcool ou lavar as mãos 20 segundos que os infectologistas estão orientando, né? A preocupação maior, a minha preocupação maior, são duas, que até agora ninguém comentou. Favela. A hora que der um problema, porque na classe média, a pessoa vai ter o diagnóstico, vai ficar na quarentena para saber se está com o vírus ou não, vai ficar num quarto, isolado e tal. E na favela, que quarto tem? Se todos dormem no mesmo quarto. Presídio, imagina você, visita, tem que ser proibida a visita. Porque as pessoas que estão do lado de fora, claro, vão ver seu ente querido, o filho, o marido, pai, enfim, vai de fora e pode levar o vírus. Você já imaginou isto em cadeia, na cadeia? E nós já vimos ontem o que aconteceu nos presídios em relação aos presos do semiaberto, que as saíram, fugiram do Tatuapé, e aí Taubaté, enfim. Agora imagina a população carcerária estar infectada. Aonde vai chegar isso? Esta preocupação que eu não vi ainda, nem o governador João Dória, e nem o prefeito, e nem o governo federal. O Mandetta, o ministro da Saúde, extremamente bem intencionado, capaz, está fazendo um trabalho, ao meu ver, impecável, né? De articulação das secretarias estaduais, né? Ministério, tudo fantástico que está fazendo. E está irradiando isso para os estados e municípios. O trabalho dele está sendo fantástico, tenho acompanhado, de tirar o chapéu. Mas até agora eu não vi nenhuma preocupação em relação a esses dois casos. A população carcerária e os favelados, que a gente, sem pudor, que é comunidade, favelados, né? Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo. Sim. Doutor Fernando de Castro, o que você acrescentaria a essas medidas? O Cimino demonstrou preocupação com esses outros aspectos. O que você acrescenta? O que me dá bastante tristeza é você olhar para São Paulo e São Paulo está bem vazio, né? A gente que ama a cidade percebe que ela está vazia. E as pessoas estão no desespero, numa correria, fazendo o que tem que fazer e de forma atabalhoada, como o Antônio falou muito bem, né? Um ponto importante que não está sendo observado é a disponibilidade dos exames médicos. As pessoas estão correndo aos hospitais, aos ambulatórios para fazer o exame e não estão conseguindo fazer esses exames. E as medidas de sucesso que foram adotadas na China, na Coreia, em Singapura, tomam em conta os exames. Constatou-se o coronavírus, identificou-se a família e aí nós vamos começar a rastrear onde estão as causas, onde estão os reflexos e assim conseguiu combater o coronavírus. Então, a minha preocupação é ter exame para todo mundo, que é o que a gente espera que tenha, porque hoje a recomendação é somente em casos graves nós recomendamos exames, mas será? Mas algumas pessoas, assim, tá com coriza, normal, coriza, resfriado, gripe, né? Aí já precisa ter febre alta. Isso. Não é febrinha, é febre alta. São os sintomas, né? Febre alta, tosse, respiração difícil, dor no peito, dor de garganta forte, boca seca. Então são sintomas, não precisa, porque senão a pessoa começa escorreu o nariz, saiu de um ar-condicionado como o nosso aqui. Aí nós saímos aqui. Pode ser uma situação alérgica. Alérgica, alguma coisa. Já vai para o médico e vai entupir. Ou pode até ser uma gripe, mas existem outras gripes. Outras, doenças. Claro. E também não adianta comprar máscara desnecessária, porque também vai faltar para médico. E isso é ruim. A comunidade médica não pode ficar sem esse equipamento. Luvas, né? E máscara. Doutor Estácio. Bom, Mauro, concordo com tudo que o Antônio falou, o colega falou também. Acho que isso aí é, em tempos de crise, né? Cada um fazendo a sua parcela. O prefeito aqui, Covas, também fazendo a parcela dele aqui, como administrador da cidade de São Paulo. Agora,
O importante também, né, Moro, é a conscientização de toda a população. Porque fechar o tribunal, né, doutor? Já fez sua parte, encerrou o expediente, canceladas as audiências, olhamos para outros tribunais, shows e tudo mais. Agora, se a gente olhar a praia, estava lotada, né? Então temos que fechar a praia também, né, Mauro? Porque aí vem uma parte da conscientização, tá certo? Então acho que isso é o mais importante, isso deve ser divulgado. Claro, não é feriado, né, Estácio? Não é feriado, é crise, é questão de saúde, da coletividade, cada um fazendo a sua partezinha, né? Então acho que é isso que é importante ser disseminado aí em todas as meios de comunicação, a conscientização de todos, né? Doutor Décio Policastro, senhor especialista em direito médico, quais são os direitos médicos que a população tem neste momento? Antes de responder a sua pergunta, eu quero avalizar o que os colegas disseram e acrescentar ao que o Cimino disse em relação ao sistema penitenciário a questão da quarentena e isolamento domiciliar. Nosso país é continental. Então, quando se fala em Norte e Nordeste, por exemplo, como é que uma pessoa que tem um batalhão de filhos, como nós sabemos, onde é que vai isolar ou deixar em quarentena individualmente o paciente que está contaminado? Então, é uma outra preocupação somada à do sistema penitenciário. Em relação aos exames, que o colega falou, que o doutor Fernando falou, eu diria o seguinte: precisa tomar muito cuidado para não inviabilizar o sistema de saúde. Senão não adianta uma correria, um desespero desenfreado. Esses cuidados muito bem apontados pelo Cimino, os sintomas precisam ser mais sérios. Não é uma simples coriza, uma simples tosse que pode levar o paciente a correr para o hospital. Isso cria um problema muito sério. Agora, quais são os direitos do paciente? A nossa Constituição é muito clara. Toda pessoa tem direito à saúde. Mas o nosso sistema é assim? É a grande pergunta que temos. O nosso sistema político, vamos dizer assim, ele tem uma série de falhas que nós sabemos. Então, a preocupação de uma demanda maior na avaliação desse vírus é terrível, porque se pega mesmo para valer no país, até agora, proporcionalmente à nossa população, os valores informados são baixos, mas não podemos ficar de braços cruzados. Tomar esses cuidados que as autoridades sanitárias estão informando e pedindo para todos observarem. Muito bem. Seguindo aqui com o segundo assunto da nossa pauta de hoje, o último relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que a cada ano milhões de pessoas sofrem as consequências, muitas vezes fatais, dos erros médicos. As vítimas são, sobretudo, pessoas de camadas sociais mais pobres. Erros no diagnóstico, na prescrição de remédios e tratamento e uso inadequado de fármacos são os 3 principais registros de falhas, mas eles vão até questões de fé religiosa e cirurgias desnecessárias ou incorretas. Doutor Décio, o que chama atenção aqui nessa nota, as vítimas são, sobretudo, pessoas de camadas sociais mais pobres. Por quem? Eu não diria que o erro médico ele ocorre só em pessoas das camadas sociais inferiores. Qualquer médico, maior especialista que seja, ele às vezes pode cometer uma falha médica. Então, é geral isso. Agora, nas classes sociais médicas, eu não concordo com essa colocação. Nas faixas sociais inferiores. Por quê? Como eu disse, qualquer um pode cometer. Nós não somos oniscientes. Todos nós cometemos um erro. O que se critica e o judiciário condena, e todos condenam, é o erro crasso, né? A negligência, a imprudência, a imperícia,
Isso sim é que causa um erro médico, uma falha médica. Onde está a origem do erro médico, doutor Décio? Eu diria que a origem do direito do erro médico está médicos mal formados, hospitais sem estarem com o devido equipamento, profissionais auxiliares dos profissionais também não muito preparados, porque quando se fala em erro médico, nós temos que pensar, fazer uma distinção. O erro médico é uma coisa decorrente do ato médico e o erro praticado pelo coadjuvante do sistema de saúde. O enfermeiro, o instrumentador e assim por diante. Porque, às vezes, o médico ele receita um determinado medicamento e o auxiliar de enfermagem ou o enfermeiro faz uma medicação errada. A culpa é do médico. A mídia, ela generaliza isso. Doutor Décio, o senhor escreveu até um livro a respeito, um livro robusto, que está aqui nas minhas mãos, Erro Médico e Suas Consequências Jurídicas, e que tem aqui uma tarja, que até parece uma tarja que vai nas caixas de medicamentos. Não é preta, né? Não é, mas poderia, vermelha, né? Diz assim, obra indispensável para profissionais da saúde, da área jurídica e vítimas de erros médicos. Então, isso é publicidade da editora. Porque o livro ele não foi feito unicamente para os médicos. O livro foi feito para conhecimento de qualquer pessoa interessada na falha médica, para o estudante de medicina, para o médico propriamente dito, porque ele quer saber as consequências de uma falha médica se ele estiver envolvido. Para nós, advogados profissionais, enfim, toda pessoa porque, veja bem, todos nós, se não somos, vamos um dia ser um paciente. O livro tem, por exemplo, 400 e poucas notas de rodapé, onde eu incluí a tendência dos tribunais nos assuntos dos vários capítulos. Então, determinado, por exemplo, erro de diagnóstico, qual a tendência do tribunal? O erro do anestesiologista, qual a tendência do tribunal, quais são os acordos, as decisões dos tribunais superiores e assim por diante. Tá, e para finalizar esse tópico, doutor Décio, qual é a área médica em que mais acontecem erros? Olha, segundo o CREMESP, o que ocorre, onde ocorrem mais erros é justamente na cirurgia plástica, porque é um exagero. Para ser um cirurgião plástico, há necessidade de 11 anos de estudos. São 6 anos de formação na faculdade, 2 anos de residência médica e mais 3 de especialização em cirurgia plástica. O Conselho Federal de Medicina ele tem 55 especialidades e a especialidade cirurgia plástica é uma delas. Então não é qualquer curso de esquina que dá condições do médico fazer uma cirurgia plástica. Normalmente a pessoa sai da faculdade e já começa a fazer cirurgias aí sem os devidos cuidados. Isso é uma responsabilidade e são os maus médicos que fazem isso. Vocês devem ter lembrado do comentário aí do tal de Dr. Bumbum, né? Foi muito comentado pela imprensa. Famoso caso. Ele não era especialista em nada. Ele aplicava um produto que chamado enfim, não me ocorre o nome agora, mas era um produto químico que era para ser aplicado em pequenas quantidades em alguma situação. Então ele fazia cirurgia de glúteo, por exemplo, e injetava. E não era possível, não é? Então ele foi processado, como tem outros aí. Um outro de Goiás que causou a morte de mais de 20 pacientes e deixou mais de 40 mulheres prejudicadas, foi condenado a 29 anos de reclusão por conta disso. Não, e o problema também é onde são feitas as cirurgias, né? A indústria da beleza, né? As mulheres, os homens também, né? Vão na busca da cirurgia plástica, dos cuidados, e aí vão no menor preço.
Só que aí eles vão fazer a cirurgia num local que é inadequado. Então, também tem um risco aí maior, né? Sim. Essas cirurgias serem feitas em locais inadequados, onde não tem uma UTI próxima, onde não tem os médicos preparados para isso, e aí, de fato, ficam sujeitos também ao erro médico, ao problema médico, né, doutor? Sem dúvida, Fernando. O que se aconselha é que qualquer cirurgia plástica, eu estou falando cirurgia plástica, ela deve ser feita em hospital, porque você não sabe o que pode ocorrer com anestesia e anestesiologista, especialista tratando do assunto, não é? Então, não pode ter esses descuidos, porque o Conselho Federal de Medicina, ele tem resolução proibindo uma publicidade indevida do médico. O médico especialista, ele tem que ter um registro de qualificação de especialista. Então, para isso, ele coloca que ele é especialista. Tem um caso aí, desculpe só acrescentar mais uma situação. Um determinado médico aí, que era ginecologista, a mãe levou uma criança de 14 anos para um atendimento ginecológico e o médico achou que a criança estava muito gorda, precisava fazer uma cirurgia. Quer dizer, fez uma cirurgia plástica e a criança morreu. Nossa. Bom, vamos lá, seguindo para mais um assunto no programa Gente que Fala de hoje. A Comissão Mista do Congresso analisa a medida provisória que cria o Programa Verde e Amarelo. E a comissão começou a discutir na semana passada, na terça-feira, só que a votação dessa matéria ficou adiada para hoje, 17 de março, não é isso, doutor Fernando? É isso mesmo. O programa institui a nova modalidade de contratação com remuneração de no máximo um salário mínimo e meio, e para os críticos trata-se de uma radicalização da reforma trabalhista. A gente já discutiu por diversas vezes esse assunto aqui no Gente que Fala. É um programa voltado aos jovens, né, de 18 a 29 anos, não é isso, doutor Fernando? É isso mesmo. E com salário mínimo e meio, né? Isso. É a faixa que tem o maior número de desemprego, né? E é voltado para o primeiro emprego, né? Exceto aqueles que já foram aprendizes, já tiveram um contrato de experiência e tiveram como primeiro emprego, ou aí o segundo emprego, né? É voltado para essas pessoas, justamente aquelas que não conseguem, né? Então é um incentivo da legislação e do governo para que essas pessoas possam ser empregadas e gerar fonte de renda. A minha preocupação é ela conseguir ser votada no Congresso, porque é uma medida provisória. Ela tem 4 meses de vigência. Ela tem 4 meses para ser votada. Ela vence agora dia 20 de abril. Ela foi editada em novembro. Ela vence agora dia 20 de abril. Se ela não for votada até 20 de abril, perde a eficácia. As empresas que estão praticando, elas têm o direito assegurado, porque elas praticaram nesse período. Mas se não for renovado, se não houver um decreto após a medida provisória, a perda do objeto da medida provisória, perde a sua eficácia. Bom, qual é a segurança de você colocar em prática? São medidas tão importantes que você não vai conseguir colocar em prática. Eu não entendo, me perdoa, por favor, doutor Fernando, é a radicalização que se acha nesta medida provisória. Por que isso? Por que radicalização? Dizem que é uma mini reforma trabalhista, né, que tira direitos. Por quê? Hoje, se você emprega, você tem que pagar o salário integral, você vai pagar a periculosidade integral, mas a norma ela traz assim, olha, se eu te contratar um seguro, se eu contrato um seguro, eu só pago 5%. Só que hoje paga 40%, 20%. Né? Então existe essa ideia da radicalização justamente porque ela flexibiliza normas. A lei trabalhista precisa realmente ser mudada, porque é uma lei, primeiro que é uma lei muito antiga. 1945, né? E hoje as empresas ficam amarradas, né? Eu fico preocupado porque os sindicatos há anos que vêm trabalhando em prol dos empregados, mas tem coisa que excede. Por exemplo, no banheiro, para banheiro, existem 49 leis. Isso aí. E a então, necessidade fisiológica... A empresa ficar preocupada com 49 leis para banheiro. Imagina o resto. Precisa modernizar, precisa flexibilizar. O empresário não é bandido.
Eu já tive oportunidade de estar diante de um juiz trabalhista, eu fiquei envergonhado. Eu estava correto, eu estava certo, o empregado estava usurpando da situação. Ganhei a ação, mas no primeiro momento eu me senti como um bandido ali, eu me senti como um... Devedor já. Devedor já. Tem acordo? Que acordo? Quanto? É difícil, né, doutor? A gente está no dia a dia, a gente está no dia a dia. Mas não é assim, empresário assim. Não é bandido, claro, não. Tem empresários e empresários. Isso. Mas a maioria, falo por mim e por... Eu sou rotariano, faço parte do Rotary Club de Vila Prudente. Então, e na comunidade rotária, a maioria, a grande maioria, é de empresário. Uhum. E eu tenho neles um altíssimo conceito. Então, não vejo que chegue num momento desse que o empresário fique fragilizado diante da lei. E tem aí, nas mídias sociais, tem uma situação em que um bandido, não sei se vocês chegaram uma vez, um bandido diante de um juiz, chamando o juiz de tudo quanto é nome, e que vai na área criminal. Vou matar o senhor, vou matar você, não sei o quê, papapá e tal. E o juiz é quadro. Aí num outro vídeo, um empresário, doutor, não é assim. Como não é assim? Você cala a boca, quem manda sou eu e tal. Inversão de valores. Inversão de valores. Mas aí tem uma leizinha nova, né? Abuso de autoridade, ninguém capitulado e tal. Eu fico estarrecido com isso. A lei trabalhista precisa mudar, se modernizar, flexibilizar. Tem que dar mais oportunidade para emprego. Sem empresário não há emprego. Isso que a lei precisa, os legisladores precisam atentar para isso. E para isso aquela reformazinha que está sendo prometida, que é a tributária. Essa sim também, porque só a lei trabalhista é o vilão do empresário. É isso mesmo, doutor. Tributária, tá certinho. Sim, essa é uma outra parte. Que está difícil, doída, tem a união daquelas duas PECs, e aí no meio de todo esse... É porque o sistema tributário ele é complexo, né? O sistema tributário determinados impostos são só a União, determinados impostos é o governo, determinados impostos é o município. Então, você conseguir conciliar os interesses desses três entes, que é complexo demais. Só no ICMS já dá briga, né? Nossa só senhora. Em um imposto. Agora, um estado não concorda com o outro, o município não concorda, é difícil. Né? Doutor Estácio, em relação à própria nota aqui, que a comissão vai se reunir hoje para votar o relatório, e o prazo vence dia 20 de abril, não é isso? Da edição da MP. Quer dizer, se o prazo for vencido, outro dispositivo terá que ser colocado em questão para seguir e dar segurança jurídica. Veja só, eu entendo que se não é aprovado por força de lei, e aí se torna lei, o que acontece? Quem está com a carteira verde e amarela vai ter que usar aquela azul marinho lá, né? Isso. Que hoje em dia até é eletrônica. E agora, a carteira nem é carteira, né? Ela é digital agora. É digital. Que a eletrônica é cheia de erros. O que eu olhei a minha ali, pelo amor de Deus. Ou seja, caem essas regras, a empresa tem que começar a pagar outros direitos, sob pena, claro, de responder na justiça pelos direitos não pagos após a queda da medida provisória. Então, esse é um problema, né? Exato. E um ponto assim, importante, voltando ao assunto do momento, né, que é o coronavírus, existe uma situação, um vácuo, o Congresso pode ser que não funcione. Exatamente. Então pode ser que nem essa comissão ela vote. Né? Então, e a lei, e o prazo continua contando. Né? Então, e aí? Vamos votar virtualmente? Vamos a uma votação extraordinária? Da reforma tributária tinha que funcionar hoje. E essa reunião já foi cancelada também. Então, exatamente. No meio de todo é uma questão nobre, né, de saúde pública, exatamente. Porém vai causar insegurança, tumulto jurídico aí nas relações do trabalho. Como equilibrar isso, né? Com certeza. É muito difícil. E se assim for, vai desaguar tudo na Justiça do Trabalho. Exatamente. De qualquer forma, o Programa Verde e Amarelo serve para o primeiro emprego, não é isso? São regras específicas para o primeiro emprego. Isso, mas é o primeiro emprego, exceto as pessoas que já foram aprendizes. Né? Então, se ele já foi aprendiz, ele pode entrar na carteira verde, desde que ele tenha 18 e 29 anos. Né? Se ele já já teve um contrato de experiência, por quê? Porque são contratos por prazo determinado.
Então, são regras específicas diferentes do que a gente estava falando aqui da CLT, para este grupo. Isso, exatamente. É para esse grupo de trabalho. Dizem o primeiro emprego, exceto essas pessoas. Porque normalmente é o primeiro emprego mesmo, né? Porque é a pessoa que está se aventurando, que entrou na faculdade, ou na verdade terminou um curso técnico, ou está fazendo um curso técnico. É para essas pessoas mesmo. E tentar também arrebanhar todas aquele pessoal do nem, né, Mauro? Nem trabalha, nem estuda. Vamos ver se tem um incentivo, né? Aí. E, doutor, importante finalizar nesse assunto, acho que também tem prazo de validade, né? Ou seja, são 2 anos só desse projeto, não é isso? São 2 anos, mas mesmo que o contrato tenha sido formalizado lá no finalzinho, ele vale mesmo assim. Que é o final de 2022. Pessoal, é um projeto com início e fim. Com início e fim, mas o contrato, mesmo sendo formalizado no finalzinho, no penúltimo dia, ele ainda vale 2 anos. Ou seja, mas só 2 anos. Isso. A partir daí, só se renovarem e tal. Exatamente. É isso aí. Pessoal, vamos voltar a falar aqui do coronavírus. Nós vamos colocar na conversa, por telefone agora, 12h32 aqui no programa Gente que Fala, o desembargador Henrique Nelson Calandra, ex-presidente da APAMAGES, que é a Associação Paulista dos Magistrados, e também da AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil. Boa tarde, doutor Calandra, como vai o senhor, tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer renovado poder conversar com o povo de São Paulo e com vocês aí no estúdio, mantendo acesa a chama da comunicação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, a gentileza de nos atender. Doutor Calandra, nesse momento de coronavírus, da necessidade das pessoas se isolarem, ficarem em casa, em proteção, o setor do turismo sofrendo aí cancelamento das viagens, hospedagens, o que o senhor diz a respeito, o direito das pessoas em relação a viagens que já estavam programadas? É realmente um caso fortuito, um evento externo não previsto, que pode provocar alteração no contrato. E o diretor do PROCON, Fernando Capês, aí de São Paulo, tem feito um trabalho no sentido de conversar com todos os setores, com as empresas de aviação, com as agências de viagem, no sentido de estabelecer uma maneira, né, de conseguir resolver, conseguir solucionar exatamente o problema financeiro desses contratos celebrados e que agora não se consegue cumprir. E isso decorre desse fato dessa pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O próprio Tribunal de Justiça acaba de suspender por 30 dias todos os prazos, audiências presenciais, mas queria aproveitar, Mauro, esse momento para tranquilizar a população que a parte criminal, que a parte das prisões em flagrante, audiência de custódia, nós temos um setor no tribunal que é chamado de DIPO, e também nas varas criminais, a situação dos réus presos, ela prossegue. Há décadas atrás, eu e o colega Edson Brandão, então juízes, né, desenvolvemos um software para interrogatórios à distância. Naquela época era pior que cuspir na cruz, inventar uma coisa dessa. E nós parece que tínhamos essa visão que um dia teríamos essa necessidade. Hoje é uma realidade o interrogatório à distância, a audiência virtual e os julgamentos virtuais no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. À época o senhor nem imaginava que chegaríamos a uma situação como essa, onde esta ferramenta passa a ser fundamental, né? Nós éramos jovens, na faixa de 30, 40 anos, né? Quando que nós íamos um dia imaginar que a humanidade atravessaria um período desse, né? De tanta dificuldade, de tanta apreensão, mas queria também me valer da equipe de comunicação, aí do Gente que Fala, para dizer ao nosso povo que nós temos que ter tranquilidade. Eu acho que a vacina espiritual ela já foi descoberta. Aqueles que acreditam em Deus, que tem alguma crença, eles devem se firmar nessa crença sem descurar das medidas preventivas, lavar as mãos, usar o álcool como desinfetante, dentro da casa procurar manter sempre um ambiente limpo e para evitar a disseminação dessa pandemia de coronavírus. Mas
Não tem moléstia pior do que pessimismo, desânimo e achar que o mundo vai acabar, né? Eu falava de cedo aí para uma outra rede que a gente diz muito que Deus é brasileiro, mas chegou a hora de Deus mostrar que é brasileiro mesmo. Nós temos que, e a equipe chefiada pelo nosso grande amigo, médico, Davi Wippe, tem feito aqui no estado de São Paulo um trabalho extraordinário, descobrindo o sequenciamento genético do vírus em questão de dias, e não vai me surpreender se o Brasil encontrar uma vacina, um antídoto para essa pandemia antes de todo mundo e de modo particular em São Paulo. Nós temos um governador muito comprometido em fazer as coisas, estar à frente, né? E também essa maravilha da medicina, que é um dos mais dedicados médicos que eu já conheci, meu amigo médico Davi Wippe, que tem coordenado esse trabalho todo. Desembargador Calandra, muito obrigado pela gentileza aqui com a gente no programa Gente que Fala, na Rádio Trianon, e até uma próxima oportunidade. Eu a quem agradeço, um abraço aos ouvintes e ânimo, vamos vencer essa batalha. Sim, muito obrigado e até a próxima. Muito bem, gente, olha, eu vou dar uma mensagem agora aqui do governo federal, especificamente do Ministério da Saúde, sobre o assunto do momento, que é o coronavírus. Já que todo mundo está falando nisso, vamos falar do jeito certo, porque a informação certa é a melhor prevenção. Eu vou dizer para você o seguinte: quer ficar longe do coronavírus? Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não der, passe álcool em gel. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Outra coisa que você precisa saber são os sintomas. Se apresentar febre e tosse ou dificuldade de respirar, o Simino até já disse aqui há pouco, ligue 136 ou procure uma unidade básica de saúde. Outras dicas importantes: alimente-se bem, durma bem e faça exercícios físicos com regularidade. Para saber mais, acesse saude.gov.br/coronavírus. É o melhor canal para você obter a informação correta. É isso aí, gente. Vamos ficar atentos, mas tranquilos. Estamos juntos nessa, porque somos juntos, porque juntos é que somos mais fortes e a informação é a melhor prevenção. Mensagem aqui do governo federal, do Ministério da Saúde. Vamos seguir falando de coronavírus aqui no programa Gente que Fala. Mauro, me desculpe eu interromper você, Sim. mas acho que é importante nesse momento. Falta uma informação aí. Preciso usar lenço. Porque essa história de espirrar no braço é para quem não tem lenço. Mas lenço de papel. Lenço de papel, de preferência. E se for de pano, que seja envolvido o nariz e a boca. Eu acho que falta essa informação. Só você tem o contato, né? Exatamente. E tem que fazer justiça também, se você me permitir, Mauro. Todas as entidades, secretarias de saúde, etc. Mas eu não vejo os hospitais particulares fazendo campanha, a não ser um. Me permita, o Hospital São Cristóvão foi o primeiro hospital a fazer publicações ensinando como é que faz para evitar o contágio. E essa medida do Dr. Valdir Ventura é de uma clareza, de uma didática fantástica que a gente precisa divulgar mesmo, porque tem tido, lá no escritório, você sabe que a gente milita em duas áreas, tem a editora que edita os 3 jornais, Jornal da Zona Leste, o Marco Zero, Valor da Paulista, e a área imobiliária. Então muita gente circulando e tal. Primeira coisa que pessoal, lenço, porque espirrar é involuntário. E a pessoa precisa estar preparada com lenço, para não propagar o possível vírus. Nesse aspecto do lenço, Simino, o que me chama a atenção, eu avalio da seguinte maneira: há uma dificuldade muito grande sempre do poder público nas suas campanhas de provocar mudança de hábito. As pessoas não usam lenço, não usam álcool gel, né?
Então você tem que provocar as pessoas nessa mudança de hábito, e as campanhas elas são muito complicadas para conseguir fazer essa mudança de hábito. Parece que o poder público não encontra o caminho certo. Isso não é de hoje, isso é permanente. Outro detalhe importante, nós estamos vendo aí as grandes redes, né, até a CNN, que inaugurou domingo e tudo mais, vai ter uma nova agora, a Oeste, na quinta-feira, uma nova rede também, de multimídia, que vai também mexer bastante, mas não vejo o governador, o presidente, através do Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde Municipal e Estadual, a fazer a divulgação junto aos jornais de bairros. Veja, hoje, o jornal é caro, né? E as pessoas deixaram de comprar por conta de falta de dinheiro, falta de tempo, falta de hábito, e recebem os jornais de bairros gratuitamente. Então, são, em São Paulo, 2 milhões de exemplares que são distribuídos gratuitamente. Por que não faz campanha junto a esses jornais de bairros? Aonde está a Secretaria de Comunicação do governo? Aonde está a Secretaria de Comunicação do município, que não informa oficialmente as pessoas que têm menos possibilidade de ir à banca e comprar jornal, que recebem um jornal com sol, com chuva, gratuitamente em casa, que é uma grande comodidade, e lá ele é lido durante a semana, ele é lido durante a quinzena, ele é lido durante o mês, por todos os membros da família. Não tem nada mais antigo do que o jornal do dia anterior. Então, o jornal de bairro, ele dura uma semana, 15 dias, um mês. Uma publicidade muitíssimo barata, perto das grandes mídias, que quem fica atento à televisão ou ao computador, esperando uma publicidade para não cometer um deslize. Jornal de bairro, não. Além de matérias específicas, as secretarias de comunicação precisam investir em jornais de bairros. Esse é o caminho para educar, principalmente o pessoal que tem menos condições de compra de jornais. No jornal de bairro tem mais uma coisa muito interessante, né? Você sabe o que está acontecendo no seu bairro, né? Que nós lemos as notícias a nível estadual, a nível macro, nacional, né? E você não sabe o que está acontecendo no seu lado ali. Exatamente. Né? Então, nós lemos aqui o jornal, tem no meu bairro onde eu moro, então eu estou conhecendo o espaço onde eu moro, as situações que estão acontecendo ali de segurança, saúde, etc. Então tem mais esse ganho com o jornal. Doutor Fernando, claro excelente. Que, como conhecimentos gerais, me interessa o mundo inteiro. Mas o que me interessa é o que acontece na Bósnia. Fala a verdade. Se você tiver uma ação da Bolsa de Valores que tem uma empresa na Bósnia, aí pode ser, né? É o meu bairro, se vai mudar de rua, se tem enchente, se foi liberada a boca de lobo, se teve plantio de árvore. Se vai fechar o mercado lá. Isso mesmo, quer dizer, puxa vida, né? Compra uma função social tão grande, tão importante e relegada a terceiro plano. Eu tenho muita amizade, por coincidência e por profissão, com o João Dória. E ele na CBN deu uma entrevista bonita, até ontem, uma entrevista exclusiva lá na CNN. E aí, ele agradecendo a grande imprensa eletrônica por ajudá-lo na divulgação do coronavírus. E há 3 edições atrás, 3 ou 4 edições atrás, manchete do Jornal da Zona Leste era o coronavírus, e com todos os detalhes como deve ser poupado. Então, ninguém falou disso. Olha, Simino, eu vou te convidar para a gente lançar um jornal em algum bairro lá na Bósnia. Com você eu monto o jornal, pela qualidade jornalística que você tem, eu monto com você o jornal, com você até na Lua. O pessoal da Bósnia vai reclamar, é verdade. Vamos lá, vamos seguir, gente. Foi só para quebrar o gelo aqui. Gostoso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo vai injetar 147 bilhões de reais na economia nos próximos 3 meses para abrandar os impactos do avanço do coronavírus. A medida tem como foco os cidadãos idosos mais vulneráveis ao Covid-19
Covid-19 e desempregados. Do valor total do programa, 84 bilhões de reais serão direcionados só para os idosos. Outros 60 bilhões de reais irão para a manutenção de empregos. Doutor Estácio, não seria o caso de direcionar esse dinheiro ou parte dele para as famílias que venham a ser afetadas pelo coronavírus, eventuais famílias que tenham vítimas fatais em relação à doença, e as pessoas em casa vão gastar dinheiro se não podem circular? Olha, Mauro, eu acho importante o seu destaque. Agora, de outro lado, eu vejo com bons olhos a atitude, a ação do governo federal, tentando aqui, acolá, por exemplo, o projeto Verde e Amarelo, agora esse outro projeto, tentando movimentar a economia, tentando manter os empregos, tá certo? Por quê? Com relação aos desempregados aqui, idosos, fazendo uma mescla aí dos dois, idosos desempregados, aqui no Brasil, né, amor, a gente sabe que 40 anos de idade já é idoso para o mercado de trabalho. Então, quer dizer... Essa mesa aqui... Tá todo mundo desempregado. Só o doutor Fernando que acho que tem uns... Eu já tenho mais de 40. Então, 41. Então tá todo mundo desempregado. Tem um bom tempo. Mas não é verdade? Então eu vejo com bons olhos. Agora, realmente, a sua ideia também acho que é louvável, porque é contraditório. Desculpa contraditório. Você não tem 40, você só tem cabelo branco. Não, 40 de profissão, né? De OAB, né, doutor? Nossa, eu tenho 17 anos. 25. Nossa. Eu acrescentaria o seguinte na sua colocação. E as pessoas, por exemplo, que ficam incapacitadas para trabalhar, vão viver do quê? Pagar de que jeito as contas? Será que uma parte dessa verba não seria importante também para distribuir para as pessoas? O fundo de garantia todo mundo já levantou. Não é? E agora? Agora, 13º, para os aposentados. que será antecipado para os aposentados. Sim. Mas o que o senhor está falando, né? doutor Décio, é muito pertinente. Eu acho importante levantar essa questão, porque vai ter gente aí inabilitada para o trabalho e vai sobreviver como? Muito bem lembrando. Mas você sabe que teve uma alternativa, nós estamos no escritório do quê? Que é o afastamento para uma requalificação profissional. Como que funciona? Você afasta a pessoa, o empregado, ele fica estudando, né, e a gente recomenda inclusive o EAD, né, que é o estudo à distância, porque não dá para ir para a faculdade, né? Então ele fica estudando, ele se qualifica nesse período, ele não recebe o salário dele, mas ele é pago pelo governo. A empresa pode pagar uma parte para complementar, sim, mas ele é pago pelo governo. Entendeu? Mas Que eu não vi. O curso. Não, o salário dele ou até dele. o curso, dependendo de como foi ajustado. Entendeu? Desde que não seja muito oneroso. Então é uma forma de qualificar nesse período de crise. Mas uma coisa importante também da questão é que parte desse dinheiro aqui foi destinado para as pessoas do Bolsa Família. Justamente a parte mais hipossuficiente. As pessoas que mais precisam do valor. Né? Então houve uma injeção muito grande nas pessoas que têm o Bolsa Família. O doutor Estácio falava, você ia concluir, né? A conclusão, até me esqueci. Mas... Falamos tanto, né? Mas a verdade é essa. Mas muito bem colocado pelo colega com relação aos incapacitados, porque nem sempre os incapacitados conseguem ou estão com benefício no INSS, seja por auxílio-doença ou por acidente de trabalho. Hoje em dia a regra é fechar a torneira, né? Então é uma parte que fica realmente sem qualquer rendimento. Verdade. Mas é isso, Mauro. Eu acho que o lado bom disso é a gente olhar para o governo federal e ver que estão tomando uma atitude. Estão tentando resolver problemas da sociedade. Essa é a parte boa da coisa. Olha, gente, temos perguntas aqui do público que a gente vai fazer rapidinho, porque o programa já está avançando no horário. Eu só quero dizer aqui, já que você falou, Cimino, do nada mais antigo do que o jornal do dia anterior, eu tenho aqui em mãos 2 dos seus jornais, 2 dos jornais dirigidos pelo Cimino, do Grupo Cimino, que é o Marco Zero e o Jornal da Zona Leste. Essa edição aqui do Marco Zero é de 21 de dezembro de 2019 e o de Jornal da Zona Leste de 7 de março, ou seja... E você tem um antigo também aí, que é o Jornal Valor da Paulista, que eu, inadvertidamente, saí correndo do escritório e não peguei os jornais atualizados. E esses exemplares eram que estavam no carro. Mas vieram a calhar, é aquilo que você falou, os jornais ficam em casa e ficam lá com a informação, se tem lá uma campanha, pronto, as pessoas estão lendo. E você, sempre atento,
é uma preocupação que nós temos com toda a nossa redação. Via de regra, as matérias não perecem. Elas ficam um período até mais longo do que a periodicidade dos jornais dos nossos, que são quinzenais. E bem lembrado por você. Certamente, se a gente pegar alguma matéria do Caminha, do Pero Vaz e Caminha, com certeza vai ter alguma relação com os dias atuais. Muito boa. Bom, vamos lá. Vera de Guarulhos pergunta para o doutor Décio, o senhor teria uma estimativa de quantos médicos já foram condenados por erros médicos no Brasil? Olha, é muito difícil dizermos o número de médicos que são condenados, porque a pergunta dela envolve também questões de natureza criminal, condenação criminal ou condenação de natureza civil para reembolso de danos causados. É muito difícil, não tenho esses dados, eu acho que ninguém tem. Aliás, é importante dizer o seguinte, acrescentar o seguinte, quando eu sempre dou um exemplo, quantos acidentes aeronáuticos nós temos em comparação aos voos internacionais e nacionais de avião? Praticamente é pequeno. Então, se nós colocarmos em relação ao erro médico, para nosso ouvinte também é interessante esse dado, quantas consultas, atendimentos hospitalares, ambulatoriais existem ou estão em andamento no país nesse momento, por exemplo? Qual é a porcentagem de erros médicos em cima disso? Sim. Ninguém pode dar com certeza um percentual. Doutor Estácio, o João Carlos de São Bernardo do Campo pergunta se o home office pode se tornar uma desculpa para novas demissões. Olha, eu quero deixar ele tranquilo que, na verdade, já está até previsto em lei. Com a nossa reforma de 11/12/17, o home office já é uma modalidade formal de contrato de trabalho, tá certo? E, até agora, com relação à crise do coronavírus, é algo indicado também nas empresas mais especialistas com relação a serviços, né? De fábrica é mais difícil, né? O pessoal de chão de fábrica, infelizmente, não dá. Mas o pessoal de serviço é uma opção boa para que não haja circulação aí. Doutor Fernando, bem objetivamente, a Aline da Pompeia pergunta como fica a situação dos trabalhadores cujos empregadores venham a falir por causa da crise. Aline, se eles vierem a falir, aí não pagarem os seus direitos, aí não tem jeito, é recorrer à justiça mesmo. Sim. E Simino, bem objetivamente, nosso Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, nas rebeliões ocorridas ontem, todas têm algo em comum. A superlotação, essa não é uma tragédia anunciada? Ah, com certeza. Segundo a pergunta aqui do Jaime. Do Jaime, viu, Jaime? Com certeza. Não tem uma carceragem que não esteja com superlotação. Nenhuma, no Brasil inteiro. E é um pavio, ali é um pavio de pólvora, né? Ali e isso vai acontecer. Atribui-se, essas rebeliões de ontem, atribui-se ao PCC. Que o PCC que deu ordens e tal, que a gente não tem como comprovar, mas é o que a mídia, os jornais de hoje estão dizendo. Simino, já que você está com a palavra, sua despedida, sua mensagem final. Agradecer ao programa, a você, ao doutor Estácio, doutor Décio, doutor Fernando, que fiquei honrado e aprendendo com eles, né? Como faço sempre aprendendo. Aqui é o Gente que Aprende. É o Gente que Aprende. Boa. E até eu já falei isso pro Fausto. Pro Fausto, que o programa não é gente que fala, é programa gente que sabe o que fala. Doutor Fernando, sua palavra final, bem objetivamente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. Foi rico demais. A gente fica um pouco com receio, mas... Não deu nem para terminar. Foi muito tranquilo, foi muito bom, foi muito bom mesmo. E uma mensagem final, nesse momento de crise, lembre-se sempre da simplicidade. Palavra final, doutor Estácio. Programa bom, acaba cedo, passa rápido, né? Verdade. Então eu quero agradecer, esse foi mais um, não foge da regra, agradecer a todos o seu convite, uma hora a toda a sua produção. Doutor Décio. Primeiro cumprimentar a emissora e você
por levar ao público o conhecimento de questões importantíssimas para todos nós. E uma mensagem: a medicina, ela deve ser respeitada por todos nós. Se não existisse a medicina, metade da população do mundo não existiria, não é verdade? E temos que lembrar sempre, o médico, apesar de eventualmente causar algum erro, alguma falha, ele é um ser humano igual a nós, e lembrarmos que se não somos, um dia seremos um paciente. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu agradeço as palavras, os elogios. Eu vou estender tudo isso à equipe do programa Gente que Fala, que está no ar há 19 anos, e toda essa equipe responsável por tudo que acontece aqui, o gente que aprende, o gente que sabe o que fala e tudo mais. Muito obrigado, então, ao advogado Dr. Décio Policastro, também ao advogado Dr. Fernando de Castro Neves, o advogado Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, o jornalista Antônio Carlos Cimino. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau, até amanhã.